Nova Iguaçu 0, Vasco da Gama 3. O Vasco cumpriu hoje o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Portanto, passou para a terceira fase dessa competição importantíssima para essa temporada do Vasco da Gama 2025. Um jogo que o Saudações Cruz Maltianas conseguiu entrar aqui com quase 15 minutos de jogo, então a gente entrou com certo delay, mas a gente ainda não conseguiu pegar o gol do Ryan, que aconteceu logo ali nos primeiros minutos do jogo. E então a gente acabou ficando sem essas reações aí, mas que bom que quando a gente chegou o Vasco já estava ganhando. Então, um jogo assim que acabou se transformando num jogo mais fácil, porque o Nova Iguaçu acabou não oferecendo muito riscos e muito perigo para o Vasco. Até por ter tomado gol tão cedo e ter tentado sair para uma reação e aí acabar criando ali a possibilidade do Vasco ampliar com a cobrança de um pênalti que aconteceu duas vezes. Já tinha acontecido o pênalti, o lance foi dado vantagem, seguiu, acho que foi para a batida do escanteio, né, que o Vasco ganhou ali um escanteio, e pênalti em cima do Verratti. Verratti deixou para o Coutinho cobrar, porque, né, vive uma fase complicada aí, algumas dúvidas, então muito hombridade ali, muito interessante o nosso querido capitão ter deixado para o Felipe Coutinho fazer a batida desse pênalti, que foi até um pouco mal batido, né? Bateu fraco ali no canto, mas o goleiro saiu na bola, por pouco não consegue fazer a defesa. Mas que bom que ele concluiu a gol, o Felipe Coutinho então ganha um pouco mais de confiança para e exatamente isso ocasionou a possibilidade de um chutaço de fora da área e um gol a lá Felipe Coutinho, o segundo gol parecido com os gols que aquele Felipe Coutinho de outrora, aquele Felipe Coutinho dos velhos tempos, né, se manifestasse de novo nesse momento importante da Copa do Brasil. E então a gente teve um resultado de 3-0 aí, com 2 gols do Felipe Coutinho e um gol do Ryan, que é um dos artilheiros aí dessa competição, com 2 gols. E a gente tem uma quarta-feira de cinza um pouco mais tranquila, né? Tá findando aqui, quase beirando a meia-noite. A gente tem um finalzinho de quarta-feira um pouco mais interessante para a gente ficar um pouco mais confiante até para o clássico, o jogo da volta lá no estádio do Maracanã contra o nosso arquirrival, os Urubus. Então, assim, o Vasco escalou, o Vasco não, o Carille, e escalou um time interessante, um time com mais posse de bola, com mais gente pelo meio para poder criar as possibilidades das jogadas mais agudas, né? Então o Vasco mais propositivo, com 2 peças de criação ali no meio, né? Com o nosso querido Paulinho Paula entrando de titular nesse time e ajudando o Coutinho a fazer a criação ali e mandando bolas interessantes para os pontas, né? O nosso Ryan, camisa 77, o nosso Nuno Moreira, que fez a sua estreia como jogador titular e estreou, né? Por sinal, estreou muito bem. Muito mais interessante do que o Lloyd Augusto ali no jogo contra o Flamengo e até muito mais interessante do que o nosso querido Benjamin Garré na pouca minutagem que ele teve no último jogo aí, que foi o clássico. Então, assim, figuras interessantes, de repente, né, para compor esse elenco, e eles mostraram que podem oferecer mesmo que tenha sido num jogo de segunda fase da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, né? Mas como a gente vai ter que repetir isso, porque está na história, né? Ficou marcado que no ano de 2023 a gente teve dificuldade de jogar contra esse time. Em 2024, né, a gente teve dificuldade de competir contra o Nova Iguaçu. E aí entrou esse ano agora, 2025, a gente tem dificuldade de jogar com eles. Então, vencê-los agora é um sinal de que, olha, os times aí de menor expressão, mas que um pouquinho organizado, que estavam dando trabalho pra gente, dessa vez a gente conseguiu passar por essa dificuldade, principalmente no início ali, e
e criar um placar agradável, né, de 3-0. Eu acho que o placar de 3-0 foi construído no primeiro tempo. Então, assim, não tinha nada melhor do que isso. Aliás, só se fosse 4-0, né? Então, falando assim do jogo, né, das peças, das figuras ali, das peças empregadas ali na construção dessa vitória, né, desse triunfo de hoje, pensar que a estreia de hoje do Moreira foi interessante, né? Essa escalação foi interessante para esse jogo, para essas condições, que eu acho que o Vasco contra o Flamengo não tem como jogar com um volante só. Pedir para tomar uma goleada histórica e jogar com um volante só contra um time que tem a qualidade com a bola nos pés. Então, o Vasco aproveitou dessa condição, fez um placar interessante, colocou as suas peças ali para poder entregar um futebol que foi bem interessante. Mas dá para crescer muito mais que isso. Coutinho teve chance de fazer gols. Payet, que entrou, se não entrou tão tardiamente no jogo, entrou, se movimentou bem, teve chance de fazer gols ali, teve chance de um arremate de fora da área ali, já na entrada da área, de um cabeceio que ele, numa tentativa dele ali, uma infiltração na área, né? Então, acho que todo mundo jogou com muita minutagem ou com pouca minutagem, jogou dentro do possível, jogaram bem até. Um jogo agradável de se ver, mas o Nova Iguaçu acabou não oferecendo risco nenhum, né? Tava por vários momentos assim, deu para perceber que o Nova Iguaçu estava tentando não tomar mais gols. E isso vai deixando o jogo um pouco sem emoção, só fica aquela emoção que o nosso time está gerando, né? Mas que bom, né? Pelo menos não sofreu riscos ali, o Nova Iguaçu não fez um gol e não foi para cima para tentar criar mais possibilidade ou diminuir o placar e a gente ter algum risco. Isso era o meu receio, cara. Se o Vasco toma um gol e perde pro Nova Iguaçu hoje, era crise. Uma crise assim, que podia tomar uma proporção muito grande e aí ter um clássico no sábado e imagina, cara, a cabeça dos jogadores. Então, que bom que o Vasco fez um placar hoje, mas não é um placar em nenhum jogo para se iludir, achar que o Vasco agora é uma máquina que derrotou a laranja mecânica do Rio de Janeiro e agora tá, né, vai conseguir competir tranquilamente contra o Flamengo. É um outro jogo, é um outro caráter, é uma outra condição, são outros 500, sem os 500. Que não vale nada lá, né? Vale só pela competição, pela possibilidade de chegar na final de um campeonato carioca e sei lá o que vale. Vale a moral, o respeito, entende? De não passar 10 rodadas seguidas sem conseguir vencer o arquirrival. Ou de pelo menos competir à altura, no mesmo patamar ali, ou se aproximar disso. Então hoje, na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco da Gama consegue entregar um futebol decente. Não foi um atropelo, porque se fosse 4-5-0 seria um atropelo. Agora 3-0 é um placar importante, um placar interessante, que define o jogo de fato. E o Vasco conseguiu definir no primeiro tempo, metendo 3-0, gols interessantes, com uma tentativa do Coutinho de chutar de fora da área, assim como o Payet precisa também fazer mais disso, arriscar. Os caras têm a qualidade na batida, sabe, o refino da batida, então tem que fazer, tem que repetir. O trabalhador que tem uma técnica que pode oferecer, sei lá, oferecer emoções com essa ferramenta, com essa técnica, faça isso, entrega um trabalho bom, faça uso da técnica, aquilo que você aprendeu a fazer e que você faz com qualidade, sabe? Payet e Coutinho tem que arriscar sempre, tentar fazer o gol de fora da área, não pensar só no passe. Pô, teve uma hora que o Payet deu um passe por baixo que ele podia ter, foi a hora que ele podia ter chutado no gol, cara. Numa dessa aí a gente faz o gol. Ué, o BH lá, o Bruno Henrique,
chutou todo torto e conseguiu fazer um gol. Então, assim, é, a gente tem que buscar arriscar também, né? Principalmente nos pés desses caras que conseguem ter um refino na batida, né? No passe e tudo mais. Tem que arrematar, tem que tentar fazer o gol. Bom, é, o Carille escalou esse time com o Hugo Moura na volância ali, com o Paulinho dando suporte, tanto como de segundo volante, dando suporte aos meias atacantes e aos pontas ali, trabalhando como um, um meia de ligação. Cara, para mim, o Paulinho foi o jogador mais interessante hoje. Todo mundo jogou bem, acho que todo mundo entregou um futebol agradável, mas o Paulinho Paula, ele é muito polivalente, porra. Teve uma hora que ele perdeu uma bola lá na área do Nova Iguaçu e foi uma falta em cima dele, ele nem ligou para a situação que a bola já tinha ido para a fase ofensiva, né? O Nova Iguaçu levou a bola pro ataque, ele rapidamente voltou, cara. Quando eu vi, ele tava na área do Vasco, tomando a bola do cara e já fazendo a jogada, e o Vasco já tava indo pro ataque de novo. Então, assim, essa atitude, a gente espera que todos os jogadores tenham, que sejam proativos, polivalentes, que sejam, que se entreguem para a partida, para que a gente consiga obter o resultado positivo, resultado importante, porque para as nossas pretensões, né? Então, assim, é interessante essa escalação do Vasco para esse tipo de jogo hoje. Pensar que o jogo de sábado vai ser outra coisa, né? E pensar em outra escalação, com 2, 3 volantes ali. E ao mesmo tempo também não jogar com covardia. Tentar fazer gol nas melhores oportunidades que possa ter, porque vai ser difícil. Então, ó, o Vasco consegue fazer os seus gols no primeiro tempo. Teve uma média boa de posse de bola, beirando ali os 70 em alguns momentos. Então, a maior parte do tempo ficou 61% com a posse de bola, Nova Iguaçu 39%. Pegando os números aqui do GE, né? Aqui do andamento todo do jogo. Dos totais do total de passe, né? O Vasco, pô, chegou aos 540 e tantos passes. Nova Iguaçu 283. Uma porcentagem de acerto muito grande. O Vasco acertou 92% do passe. Isso é muito importante. Passes errados, 41 para cada lado. Os dois erraram 41 passes. O Nova Iguaçu errou 86% de passe. Então, assim, muita interceptação, muita roubada de bola, principalmente por Paulinho Paula. Novamente, Paulinho Paula jogou muita bola e Hugo Moura deram muito combate, muita roubada de bola. O Vasco conseguiu finalizar 13 vezes, Nova Iguaçu 4. O Vasco, dessas 13, acertou na direção do gol 8. E 3 dessas que foi na direção do gol foram gols, né? Porque são esses números. O Nova Iguaçu conseguiu 4 finalizações, uma foi na direção do gol, nenhuma bola na trave. O Vasco bloqueou 2 bolas, Nova Iguaçu uma. Um pênalti pro Vasco, 3 escanteios para cada lado. Eu espero que isso aqui não seja os dados do primeiro tempo, tá? No geral. 4 defesas pro Léo Jardins, 3 defesas lá na casinha do Nova Iguaçu. Peraí, teve mais desarmes do Nova Iguaçu, é isso? 9 desarmes do Nova Iguaçu, 8 desarmes do Vasco. O Vasco cometeu mais falta, né? Marcou mais em cima, então acaba fazendo mais falta. Então teve ali 14 faltas pro Vasco, 11 faltas pro Nova Iguaçu, 3 cartões amarelos pro Nova Iguaçu e 0 cartões amarelos pro Vasco. O Vasco não tomou cartão amarelo, diferente da partida contra o Flamengo, que o Vasco foi amarelado logo no primeiro minuto, o Vasco tomou nenhum amarelo. Que isso, não teve nenhum vermelho. Legal. Então, assim, foi um jogo interessante, agradável de se ver, com um golaço de Felipe Coutinho, que lembra o Felipe Coutinho da seleção, o Felipe Coutinho camisa 10, camisa 11 da seleção. Mas é contra o Nova Iguaçu,
embora tenham sido uma pedrinha no sapato do Vasco. Hoje o Vasco da Gama retirou 3 pedrinhas do sapato e podia ter tirado muito mais. E o Nova Iguaçu era essa pedrinha no sapato do Vasco aí. Então um pouco mais de conforto para as nossas pisadas, para as nossas pretensões, tendo ganhado desse Nova Iguaçu e embolsado aí alguns milhões de reais no bolsinho para pagar os seus jogadores mais caros e aí pensar em arrecadar para pagar suas dívidas são gigantescas. Então o Vasco da Gama vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Não sei aqui qual adversário que vai pegar, né? Acho que não sei se tem sorteio de novo ou já é chaveado. Acho que já é chaveado, né? Já vai pegar quem ganhou de algum outro time. Eu não sei como é que tá isso. Mas isso não importa agora. O importante é que a gente teve esse triunfo aí de 3-0 sobre esse Nova Iguaçu. Não foi um atropelo, mas foi um placar interessante. Um placar com gols interessantes. Uma estreia muito boa do Nuno Moreira. Melhor do que o Garré e o Benjamin. Do que o Garré, Benjamin Garré e Lloyd Augusto. Esses nomes novos aí embola a gente. E com boas atuações ali na defesa, na volância, no meio de campo, criativo, nas pontas. Agora a gente tem pontas, a gente tem jogadores que pode repor pelas pontas. Olha que coisa, parecia que a gente só ia ter um meio de campo e esse meio de campo ainda deixou dúvidas na gente quando começou a jogar nada, quando começou a virar um meio de campo posicional, esperando o adversário passar por eles para tentar alguma coisa. Que bom que a gente viu um Vasco da Gama propositivo e que bom que a gente viu um Vasco da Gama brigando, pisando, recuperando bola, um Vasco da Gama criando jogadas agudas e, graças a Deus, se utilizando da velocidade, se utilizando da quebra de linhas, de jogadas variadas, que não só aqueles cruzamentinhos nos pés dos dois laterais, que várias vezes erram esses cruzamentos e o Verratti tem que ir lá e consertar os cruzamentos que às vezes não saem muito interessante. Principalmente do PH, tem mais dificuldade de cruzar, embora seja um cara muito dedicado na defesa e que apoia muito bem o ataque. Então assim, que o Lucas Piton, né, consiga ligar o seu GPS na cabeça do Verratti de novo e eles consigam fazer jogadas interessantes e que ele não fique só nessa de pegou a bola, vou cruzar pro Verratti, pegou a bola, olha pro Verratti. Cara, tem tanta gente, hoje o Nuno se apresentou para jogar com o Piton e foi muito interessante, cara. Muito interessante. Jogador fazendo linha de passe, procurando dar o espaço ali para receber essa bola e já procurando uma forma de buscar outros jogadores ali para uma infiltração. Então assim, né, jogadas pelo meio, não só jogadas que vai para a linha de fundo para cruzar, ou jogadas entre o ponta e o lateral para tentar ir para a linha de fundo e cruzar. Isso fica manjado, fica chato. No último jogo teve um escanteio que tinha 5 jogadores do Flamengo rodeando o Verratti para ele não ter chance nenhuma de cabeceio, porque eles sabem que ele vai, se ele tiver com muito espaço e com muitas possibilidades de um arremate, ele vai fazer o gol, porque sem espaço, com a bola vindo todo quadrado, ele consegue consertar e desviar na direção do gol. Então se você der espaço para um cara como o Verratti, você vai tomar, principalmente tomar uma cabeçada do Verratti. Agora veja bem, vascainidades, não vamos nos iludir com essa vitória sobre o Nova Iguaçu, mesmo que tenha sido importante, mesmo que tenha sido um jogo onde os caras jogaram um futebol decente, mesmo que tenha sido um jogo onde os caras conseguiram construir jogadas interessantes e ter feito um placar logo no primeiro tempo interessantíssimo que definiu o jogo. Isso não é o parâmetro. Esse não é o patamar que a gente precisa chegar. Isso aí foi só uma fasezinha. Tem que ultrapassar isso. Qualquer time de menor importância o Vasco tem a obrigação de cumprir o seu deverzinho de casa e ganhar. Se não for de 3-0, que seja de 1-0, 2-0, mas tem que ganhar. É uma competição que o Vasco pode chegar longe. O Vasco deu sinais de que pode chegar longe. Primeiro que já ganhou essa competição.
com um time que era interessante, mas não era um timaço, era um time com peças interessantíssimas que se complementavam. E graças a Deus eu estive é, bem, bem lúcido e maduro já para ver o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, para ter visto isso. E o Vasco deu sinais o ano passado porque chegou nas semifinais e passou por momentos assim complicadíssimo, tendo vencido partidas nos pênaltis e tudo mais, no desespero. Esse ano o Vasco precisa ser contundente, crescer de produção, todos os setores ali, sabe? Refinar, deixar todos os seus jogadores na ponta dos cascos, criar dentro dessa janela doméstica aí a possibilidade de fazer mais contratações pontuais, né? Já vai vir aí acho que o Palácios do Galo, após ele cumprir o contratinho, acho que ele já tem pré-contrato com o Vasco. Vai vir esse cara, a gente nem sabe quem é e tudo mais. Vai ter o DVD e o Adson para voltar, para retornar, vai ter o Estrela. Então o Vasco vai ter aí pelo menos uns 33, 35, sei lá, quantos jogadores para formar um elenco. E aí tem que refinar, mano. Por isso que a gente tava falando aqui, ó, PH e Piton, refinar, cara. Se é um fundamento que eles fazem não tão bem quanto outros fundamentos que eles conseguem mandar muito, muito bem na partida, né? Que é conduzir a bola, criar espaço, correr, dar apoio no ataque, voltar para defender. Cara, aperfeiçoa esse cruzamento. Sei lá. Eu vou falar de novo aqui, ó. O Del Aranha falou que o PH só precisa trabalhar essa questão do cruzamento. Ter mais assertividade aí, ter mais contundência. Porque ele vai virar um jogador para a seleção, cara. A gente não tem laterais com a velocidade, com a força que ele tem, não. O Brasil não tem. Tem poucos. Tem o Wesley, tem o PH. Né? Quem mais? De lateral direito. Tem na esquerda tem outros, né? Na esquerda tem outros lá. Agora pela direita eu me lembro só desses dois, assim, que são. Os caras são bem agudos, né? Conseguem dar o drible, conseguem chegar na linha de fundo, conseguem fazer o arremate. E o PH é estranho, porque a perna boa dele é a direita e ele faz mais gol com a esquerda. Ele bate na bola até com mais qualidade na esquerda. Até uns cruzamentos que ele faz melhor com a esquerda que com a direita. Não entendo isso. Ele tá parecendo eu lá no futebol amador, que gosta de jogar de lateral esquerdo, gosta de jogar na zaga e gosta de jogar pelo lado esquerdo, sendo que eu sou destro. Ai, ai. Mas sem comparativos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, nesse nosso pós-jogo de Nova Iguaçu 0, Vasco da Gama 3, e podia ter sido mais, a gente sai um pouco contente daqui, porque o Vasco conseguiu abrir o placar logo cedo, não tomou um gol, não teve aperto, e foi construindo essa vitória com qualidade. E, poxa, que bom que o Felipe Coutinho foi Felipe Coutinho hoje. Felipe Coutinho foi Felipe Coutinho hoje de novo. Certo? Durma com essa aí, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Felipe Coutinho hoje fez um gol e podia ter feito mais. Todo mundo jogou bem, né? Todo mundo se aplicou hoje e a gente vai dormir com essa. Todo mundo um pouco mais feliz. Nesse finalzinho de... Acabou de acabar a quarta-feira de cinza. 0 hora. Certo? Vou entregar esse pré-jogo aqui daqui a pouco. Esse pós-jogo, né? Vou entregar ele daqui a pouquinho. E a gente vai esperar agora o clássico de volta contra o nosso arquirrival. E tentar ver se esse time aí, bora ver se esse time vai entregar um pouco mais do que foi o sábado e até parecido com o que foi hoje, mas assim, são 2 jogos diferentes, são 2 competições diferentes, são 2 times completamente diferentes. Nova Iguaçu é uma coisa, Flamengo é outra, e aí o Vasco tem que, nesses poucos dias e poucas horas que tem para pensar no Campeonato Carioca, se resolver aí, vai saber e saber quem vai jogar contra esse time do Urubu aí. E uma coisa, não vai jogar com volante não, pelo amor de Deus. Não vai jogar com volante não, Vasco. O Hugo Moura não vai dar conta daquilo sozinho não. É uma outra parada, é um outro caráter.
sabe? São 2 volantes, no mínimo. E tentar fazer um placar contra esse time do Flamengo aí, igualar, jogar com dignidade. Se não for para ganhar, não perca, tá? Por mais que a gente saiba que o placar de empate favoreça eles, mas que jogue com dignidade. O que tá valendo dinheiro é a Copa do Brasil, não é o Campeonato Carioca. Saudações, Cruz Maltinas, e até mais ver.